E aí, senhores do oitavo ano, professor Eliana Emerson de volta, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir algumas atividades rapidinho, tá joia? Pega lá a sua apostila, pega o seu caderno, nós vamos tirar algumas dúvidas, tá? E continuar as nossas explicações. Eu sei que essas atividades são difíceis, tá? O nível delas está aumentando consideravelmente, mas eu sei que vocês são muito capazes, tá? Vamos lá, pega a apostila, já vamos para a lousa. Apostila, página 52, questão número 3. Olha só, na questão número 3, uma experiência no laboratório com os alunos, eles descobriram que um grãozinho de feijão lá que eles plantaram, a sementinha, dobrava de tamanho a cada dia, o dobro de tamanho. Aí, determinado dia, eles perceberam que ele estava com 5 centímetros de altura. Passaram 10 dias, qual será a altura desse feijãozinho, ok? 5 centímetros. Então, ó, no primeiro dia, eu vou multiplicar por 2, perfeito? Multiplicar por 2, um dia. No segundo dia, eu vou multiplicar por 2 de novo. No terceiro dia, por 2, por 2. Durante quantos dias? Durante 10 dias. Então, eu posso fazer esse cálculo, ó. 5 vezes 2 elevado à décima. Esse 2 à décima representa o dobro durante 10 dias. Quando você calcular 2 elevado à décima, você vai descobrir o número 1024. Lembra das memórias do telefone, tá joia? Lembra que de 2 em 2 a gente acha as memórias. 2, 4, 8, 16, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, ó, memoriazinha do Galaxy S10 aí, do iPhone mais novo, depois 512 GB, só os telefones mais top de linha tem, e depois disso 1 TB de tamanho. Pouquíssimos aparelhos de telefone têm 1 TB. Geralmente a gente compra PlayStation, Xbox, computador com 1 TB, 2 TB, 4 TB de tamanho. Tá joia? Então lembra da memória, quando falar em potência de base 2, você já sabe que o resultado sempre será uma memória que é um número binário, perfeito? Então 5 vezes 1024, 5.120 centímetros. Quer dizer que o feijãozinho vai ficar com 5 metros de altura, ok? Coisinha simples de fazer, facinho de resolver. Próxima questão, questão número 6. A questão número 6 era uma questão mais extensa, exigiam cálculos um pouco maiores. Apenas 2 alunos me pediram ajuda nessa questão. Eu senti falta disso, tá? Vocês têm que perguntar ao professor. Respondo com maior carinho, tá joia? Lembrando que eu estou por conta de vocês na parte da manhã, tá? Tem gente me mandando mensagem à noite, 10 horas da noite, pedindo resposta de atividade. Tem hora que eu animo pegar a apostila, o celular e ir lá resolver uma questão. Tem hora que eu estou fazendo meu filho dormir, que eu continuo fazendo ele dormir e deixo para responder no outro dia, tá? Então não fica bravo comigo, por favor. Olha só, questãozinha número 6. Tá? Eu já vou começar resolvendo. Observe que aí dentro do primeiro parênteses nós temos um menos 7 ao cubo. Menos 7 ao cubo vai ficar menos 343. Perfeito? Menos 343. Depois disso, olha, tem mais 3 que multiplica 2 elevado a menos 3 menos 1. Nesse momento, eu preciso fazer esse 2 elevado a 3 aqui, ó, porque menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. 2 elevado a 3 são 8, ok? E 3 vezes 8 são 24. Então, eu já substituí tudo isso aí, ó, por 24. Correto? Ó, nós fizemos o cálculo. Nós temos aí, ó, 2 elevado a menos 3 elevado a menos 1. É isso que a atividade passou. Esse menos 3 e o menos 1 eu preciso multiplicar os dois. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então fica 2 elevado a 3, correto? 2 elevado ao cubo aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. São 8, ok? Então fica 3 vezes 8. Por isso o resultado 24 que eu coloquei aqui em cima, tá? Então não se assuste que eu já estou adiantando sua vida aí. Sei que você já resolveu, porque a grande maioria me enviou as atividades prontas. Olha só, continuando, depois nós temos um menos 5 elevado a menos 2. Quando o número está com expoente negativo, ele precisa ser invertido, ok? E tudo isso está sobre, ó, olha a continha embaixo, ó, menos 2 ao cubo. Esse é o cálculo, correto? Menos 2 ao cubo serão menos 8. Como é menos com menos aqui, resultado mais 8. Então, aqui embaixo fica o número 8. Ok? Continuando o nosso cálculo. Eu vou resolver essa continha aqui, ó, apenas essa continha de mais. Então, vai ficar menos 319 menos 1 sobre 25 sobre 8.
Agora eu vou resolver essa subtração de frações. Pode ser pelo método borboleta, pode ser pelo método que você quiser, tá? Como eu gosto do borboleta, eu vou fazer por ele. 25 aqui embaixo. Por que o 25 aqui embaixo? Porque aqui embaixo do 319 tem o 1. 1 vezes 25 aqui, ó, dá 25. 25 vezes 319, agora eu estou multiplicando a parte de cima, ó, cruzado. 319 vezes 25 dá 7.975, lembrando que é um número negativo. Minha conta é de menos, eu coloco um menos aqui. Agora, 1 vezes 1, 1. E tudo isso ó, está sobre o número 8. Não se esqueça do número 8 aqui embaixo, tá? Então, vai ficar ó, menos 7.976 sobre 25 sobre 8. Copie a primeira, menos 7.976 sobre 25 e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 7.976 sobre 200. Como eu posso dividir isso aqui por 4, eu posso simplificar isso aqui. Aliás, por 4 não. Posso simplificar isso por 8, tá joia? O 7.976 é múltiplo de 8. O resultado será menos 997 sobre 25. Continha gigante, tá? Bem legal de fazer. Eu sei que dá trabalho, tá, gente? Não fica triste, mas é necessário vocês passarem por isso. A gente precisa desenvolver isso na mente de vocês. Vocês precisam estar aptos a resolver problemas complexos. Pensa o seguinte, vocês estão vendo aí, vocês estão acompanhando na TV, essa confusão que está no governo aí por causa do coronavírus, mandeta fica, mandeta vai. Gente, fora a questão política, tá? Que não é o caso, eu quero que você perceba na complexidade de resolver os problemas. Observa que o vírus está presente, tá? Nós temos uma questão econômica para ser resolvida, então são muitos problemas a serem resolvidos. Como as pessoas sentam para fazer isso? Elas precisam ter a mente desenvolvida o suficiente para conseguir pensar nos pequenos detalhes. Olha, eu quero que as pessoas vão para a rua trabalhar, eu quero que as aulas voltem, eu quero que a economia gire, porque eu não quero ficar sem receber. Muitos pais de vocês são donos de comércio. Vocês precisam que o comércio funcione para continuar tendo alimento dentro de casa. Só que com isso gera o risco de contágio. Então a gente tem aí dois pesos para serem pesados e medidos. Isso gera uma complexidade muito grande de cálculos. O que isso tem a ver com a matemática? Análise. A gente precisa conseguir desenvolver isso. Essa continha que você tem que parar para pensar, para ver o que vai dar, para errar, para voltar. A gente vive isso depois de adulto no mundo cotidiano de trabalho o tempo todo. Tá? Isso é muito necessário. Não pode desanimar e nem ficar copiando a respostinha do livro, tá? Porque na vida real não tem resposta não. Tá joia? Vamos continuar? Depois dessa longa fala, olha só. Questãozinha número 7. Não, número 7 não, número 8. Tá? A gente pulou a 7. Questão número 8. A questão número 8, você precisa saber as propriedades de potência. Olha a letra A. 3 ao quadrado. Esse quadrado está somando mais P menos N. Antes de ler o enunciado, eu já quero te mostrar que essa propriedadezinha da potência aqui, ó, mais e menos, quando eu estou somando, é porque veio de uma multiplicação. Quando eu estou subtraindo, é porque veio de uma divisão. Então, eu já vou escrever ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a p dividido por 3 elevado a n. Olha só, 2 mais p, porque está em vezes, e p menos n, porque tem dividir, ok? Então, ó, 3 ao quadrado eu já sei o resultado, são 9. Isso aqui é facinho de calcular. 3 elevado a p, agora sim eu vou ler o enunciado. Lá no enunciado falou que 3 elevado a p é igual a 36. E 3 elevado a n, o enunciado falou que é 18. Ok? Fechou? Então eu separei utilizando a propriedade e eu copiei. Até agora eu não fiz um único cálculo, tá? Eu só utilizei propriedades. Agora sim eu vou calcular. Observe que eu tenho 36 dividido por 18. Por que eu vou fazer isso aqui primeiro antes da multiplicação? Porque esse cálculo aqui é muito menor. Eu sei que o resultado aqui é 2. Ó. 36 é o dobro de 18. Então vai ficar 9 vezes 2 e o resultado final será 18. E nós terminamos aí a 8, letra A. Fechou? Propriedadezinha básica, terminamos. Letra B. Olha só. 3 ao quadrado. E esse quadradinho está multiplicando por n menos p.
Aqui, para resolver, eu tenho que, além de saber a propriedade, eu tenho que aplicar a propriedade de várias maneiras, tá? Esse aqui eu preciso analisar para desenvolver, não é simplesmente saber a propriedade. Vamos resolver. Aqui, ó, tem uma propriedade distributiva ali. Aquele 2 vai multiplicar tudo que está lá dentro. Então, vai ficar 3 elevado a 2n menos 2p. Ok? Resolvi? Observe que aqui nós temos um sinalzinho de menos, quando é menos vem da divisão. Então eu vou escrever assim, ó, como fração, 3 elevado a 2n dividido por 3 elevado a 2p. Por que eu fiz divisão? Porque é um sinal de menos, tá? É uma divisão, então eu fiz uma divisão aqui embaixo, ó, uma fraçãozinha. Aqui, ó, esse 2n aqui não está multiplicando. Quando a gente tem potência de potência, que a gente acabou de fazer no exercício anterior lá, ó, potência de potência, eu não multiplico, ok? Eu não tenho que multiplicar esses dois números. Então, aqui, ó, no que a gente acabou de copiar, ó, eu estou multiplicando 2n. Então, como que eu posso reescrever isso? 3 elevado a n elevado a 2. E aqui embaixo, eu posso escrever 3 elevado a p elevado a 2, porque eu vou fazer a multiplicação e não deixou de ser verdadeiro. A atividade não me falou que 3 elevado a n são 18 e que 3 elevado a p são 36, e como os dois números estão ao quadrado, eu posso colocar o quadrado aqui do lado de fora. Eu vou simplificar essa fração aqui para 1/2, perfeito? Eu simplifiquei apenas, dividi os dois termos por 18. Quando eu levar isso ao quadrado, o resultado será 1/4. E nós terminamos, tá joia? Observe que os cálculos são muito simples, muito simples. Qual é a dificuldade, então? Lembrar das propriedades e aplicar essas propriedades, tá? Seguindo a apostila, vamos para a página 53, questãozinha número 10, tá? Questãozinha número 10. Vamos lá. Um raio de luz propagando-se no vácuo desloca uma velocidade de 3 vezes 10 elevado à quinta. Observe que eu nem copiei o vírgula zero, tá? Que não precisa. Isso aqui é a velocidade. Se a distância entre dois planetas é de 9 vezes 10 elevado à sétima, qual é o tempo em minutos? Observe que o texto falou minutos. Ok? Minutos. Eu preciso saber isso aqui, tá? Minutos. Que levará para cobrir essa distância. Tá joia? Isso aí que eu preciso saber. Olha só. A primeira propriedade aqui, ó, isso aqui, ó, se você ler o texto, na segunda linha do problema, está falando assim, ó, por segundo. Quando eu resolver o meu problema, eu vou descobrir a resposta em segundos, tá? Então, depois eu tenho que transformar para minutos. Por que eu estou dando ênfase para isso, gente? Porque isso faz você errar os concursos. Você faz o cálculo direitinho, acha a resposta correta, mas não faz uma conversão. Então, você marca no gabarito a resposta errada, tá joia? Como eu preciso saber o tempo, basta eu simplesmente dividir a distância, tá, pela velocidade. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente calcula a velocidade média, a gente trabalha com distância sobre o tempo. Velocidade média. Tá? Se eu vou daqui a Caiana, que tem 5 km, e gasto 2 horas, quer dizer... Opa, que eu copiei metros aqui, são horas. 2 horas. Quer dizer, então, que minha velocidade está muito lenta, tá? Eu calculo velocidade fazendo a distância, tá? De Espera Feliz a Caiana aqui, ó, 5 km, pelo tempo, ok? Então, para fazer o tempo, eu faço a distância dividido pela velocidade. Então, eu vou fazer a distância 9, não precisa da vírgula, né? 9 vezes 10 à sétima, dividido por 3 vezes 10 à quinta. Gente, observe que até esse momento nós não fizemos conta, tá joia? Eu simplesmente expliquei o problema, escrevi os valores. Esses dois valores que eu escrevi nessa fração não estão na atividade? A atividade não passou os dois? Então, observe que até agora eu só copiei. O que eu tenho que fazer, então, ao final das contas? Eu vou fazer 9 dividido para 3 aqui, ó, vou fazer essa divisão. 3. E aqui, ó, 10 à sétima dividido por 10 à quinta. O que eu faço em divisão de mesma base? Repete a base, subtrai, se é divisão, é conta de menos. 7 menos 5, 2. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10 não dá 100? E quanto que é 3 vezes 100? 3 notinhas de 100 reais aqui, ó. 300. 300 o quê? Segundos. Lembra que lá no início eu falei que nossa resposta estaria em segundos?
E 300 segundos são quantos minutos? Lembra que eu falei que a gente tem que responder em minutos? Então, eu tenho que dividir esses segundos para 60, para eu saber em minutos. Tá? 30 dividido para 6 são 5 minutos. Terminamos o cálculo. Simples de fazer, apenas uma divisãozinha de 9 dividido para 3 aqui e 7 menos 5 ali. Simplíssimo de fazer, tá? Ó, tá terminando. Vamos continuar? Desce aí mais um pouquinho. Vamos para a questão 14. Questão 14. 1,8 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica 6 vezes 10 à oitava. Gente, apareceu o cálculo com esses numerozinhos de base 10 aí, ó, notação científica, eu faço a parte numeral primeiro e na potência de base 10 eu trabalho com expoente. Observe que aqui eu tenho multiplicação, então vai ficar menos 6 mais 8, ok? Menos 6, estou devendo R$6, tenho 8, vou ficar com quanto? Vou ficar com 2. Então aqui eu vou fazer essa multiplicação, ó, 1,8 vezes 6 vezes 10. Aqui eu já estou fazendo a resposta, ó. Menos 6 mais 8, 2. Então, só precisa fazer isso, ó. 1 vezes 6, 6. 8 vezes 6, 8 vezes 6, 48. Então, vai ficar 10,8 vezes 10 ao quadrado. Terminei. Minha resposta está correta? Não. Por que não está certa? Porque na notação científica, esse número não pode ser maior que 10. E 10,80 é maior que 10. Então, a minha vírgula tem que voltar uma casa, ela tem que ficar aqui, ó, entre 1 e o 0. Já que a minha vírgula voltou, observe que eu só mudei a vírgula, o meu expoente tem que aumentar 1 ali, indicando que a vírgula mudou de casa. Então, essa é a resposta final da questão 14, letra A. Ok? Então, vamos para a questão 14, letra B. 3,4 vezes 10 elevado a 23 dividido por 1,7 vezes 10 a 20. Tá? Lembrando que isso aqui está dentro de parênteses, que tem uma série de acontecimentos. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o 3,4 dividido por 1,7 e vou fazer o 10 a 23 dividido por 10 a 20. Eu faço o cálculo separado com notação científica, fica muito mais fácil. Tá? 3,40 dividido para 1,70, ó. Resposta final 2. 23 menos 20. É isso. Show! Olha que continha facinho de fazer, trabalhando com notação científica, bem tranquilo, né? Gente, estamos terminando, vamos para a última questão. E essa eu preciso explicar para vocês algo muito importante. Eu vou explicar aqui. Todo número, para ser considerado um número quadrado perfeito, ele precisa que, na sua fatoração, todos os números formem pares. Tá? Para ser quadrado perfeito, todos os números têm que ser agrupados 2 a 2. Não pode sobrar ninguém. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Número 25. Quando você fatora o 25, a gente encontra 5, 5. Ok? Quando eu agrupar, 5 ao quadrado. Acabou. Número 16. Vou fatorar por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2, por 2, 1. Quando eu agrupar, ó, 2 e 2, 2 e 2. Perfeito. Ok? A atividade perguntou o seguinte: por quanto eu preciso multiplicar o número 1.500 para que ele seja um quadrado perfeito? Eu vou fatorar para ver o que acontece. Por 2, 750. Aliás, 750. Por 2, 375. Por 3, 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Terminei a fatoração. Agora eu vou agrupar. Tá? Deixa eu mudar de cor para você não se perder. 2 e 2 agrupado. Esse 3 está sozinho. 5 e 5 agrupado. Esse 5 está sozinho. Quer dizer, então, que eu tenho que multiplicar aqui, ó, por mais uma vez o número 3, correto? Ele precisa fazer um par. E aqui embaixo eu preciso multiplicar por 5, porque ele também precisa fazer um par para que ele seja um quadrado perfeito, para fazer em parzinhos. Quais os números que estão faltando, então? O 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Então, é só multiplicar o meu número 1.500 por 15. 15 é a resposta do problema. Fechou? Terminamos as atividades. Ó, ótimo final de semana para vocês, tá?
excelente descanso, fiquem com Deus e fiquem em casa, hein? Beijão!